Boa tarde para vocês, boa tarde e sejam bem-vindos nessa nossa reunião de hoje. Essa reunião é a 8ª reunião videoconferência que nós estamos realizando. É a 44ª reunião desse ano rotário e agora pela plataforma Zoom, avisando duas coisas. Primeiro, vai ser em 2 etapas, para nós encerrarmos às 13h30. Então, ficando com um horário de 1 hora. Nós queremos também pedir para vocês se registrarem com o nome, o clube e o distrito. Então, se registrando, nós teremos um acompanhamento para depois falarmos com vocês. Agradecemos. Agradecemos a presença de todos vocês e para abrir a reunião de forma agradável, nós, e principalmente a advogada Andréia Magalhães Araújo, que será a nossa palestrante de hoje, eu convido a companheira Amália Maria da Costa Sena para fazer o estribilho do Bom para Valer. Pode abrir o microfone depois para todos gritar o Bom para Valer. Companheiros, nenhum de nós se julga o melhor. Tampouco diz que o clube é o maior. Mas o nosso querido Tijuca podem crer. É bom pra valer! Muito bem. Amália também. Beleza. E hoje, com a sua presença, para a palestra O Discurso de Ódio e o Exercício das Liberdades. Você está com a palavra, Andréia. Então, vamos lá. Eu vou trazer algumas ideias só para a gente refletir, né? Nem de longe eu quero trazer uma solução, nem algo que possa ser uma coisa correta, é simplesmente para a gente refletir. Mas, primeiramente, eu quero agradecer o convite que a Isaura me fez, quero agradecer a todos pela oportunidade, e vou começar com uma citação de Confúcio, que ele diz assim: há 3 métodos para ganhar sabedoria. O primeiro por reflexão, que é o mais nobre, o segundo por imitação, que é o mais fácil, e o terceiro por experiência, que é o mais amargo. A gente vive um momento muito difícil hoje, não só no Brasil, como no mundo, em que a gente tem visto uma crescente violência e uma violência entre grupos, né? Então, vamos começar a falar sobre o que é o discurso de ódio. A gente, quando vem, até por uma questão de... Só um minutinho. Não desliga? Está desligado. Ok. A gente, quando, por uma questão de evolução das espécies, a gente traz... Que tem fones ligados, está dando muito... Não, eu estou ouvindo a minha voz aí. Desliga o seu fone. Peraí. A gente, quando, por uma questão de evolução das espécies, a gente traz emoções básicas com a gente frente às situações do mundo, né? Então, a gente tem prazer, a gente tem dor, a gente tem raiva, a gente tem tristeza. Mas o ódio não é algo que vem inato com a gente. O ódio é algo aprendido, algo que é construído, assim como o afeto, né? Por exemplo, a gente, como latino, a gente tem uma liberdade maior de expressar o nosso afeto do que o europeu, por exemplo. Porque isso nos é ensinado desde pequenos, né? A gente tem essa liberdade de falar se tocando, de sorrir, de se abraçar. O europeu é mais contido, mais embotado. E isso vem da construção da gente desde pequeno, né? Quando a gente nasce, em que a gente precisa do outro para tudo, né? É o outro que cuida da gente, é o outro que nos dá o afeto, é o outro que nos dá os nossos limites, os nossos valores morais. É a família, o nosso primeiro grupo, que diz para a gente até onde a gente pode ir. E nisso a gente vai se construindo. Freud até fala sobre isso na construção do ego. A gente constrói o nosso ego a partir do momento em que a gente se percebe como nós, e a gente só consegue se perceber como nós quando a gente percebe o outro.
E dentro dessa construção que é feita, é a nossa cultura, a nossa história, os nossos valores familiares que trazem para nós o preconceito, os estereótipos nos quais a gente se baseia. Não que preconceito e estereótipo aqui seja algo ruim, né? Porque muitas das vezes são eles que nos salvam. Quando a gente constrói dentro da gente alguns estereótipos dos quais a gente não quer ficar perto, por exemplo, algumas pessoas às vezes que nos magoam, enfim. E são essas construções de afeto e de ódio, por isso que a gente vê em alguns países fundamentalistas, por exemplo, algumas crianças que muito cedo empunham armas, né? E isso é porque é ensinado para eles. A criança não nasce odiando, não nasce com preconceito, ela se constrói dessa maneira dentro dos valores culturais e históricos. Bom, então quando a gente vem, nos é ensinado qual é a nossa liberdade. E eu digo que é ensinado pelo seguinte, porque se você nasce homem, você tem uma liberdade, se você nasce mulher, você tem outra liberdade, se você nasce negro, você tem uma outra liberdade, se você nasce pobre, você tem uma outra liberdade. Essas liberdades nos são ensinadas e a gente só consegue ir até o limite daquilo que é permitido para nós. E por mais que a gente fale que a gente está em 2020, ainda hoje muita coisa não é permitido. A mulher, ao negro, ao pobre, ao cara da comunidade, ao homossexual. Então, todos esses grupos, eles formam o que a gente chama de grupos de vulneráveis. As pessoas que as liberdades delas são mais restritas, elas normalmente ficam à mercê das maiorias pensantes, e aí quando eu falo maioria, eu não falo maioria no sentido de número, né? No sentido quantitativo. Eu falo no sentido qualitativo. Por isso a gente classifica essas minorias como minorias psicológicas, que são aquelas minorias que desde muito cedo elas trazem algo no seu estereótipo, que elas não escolhem, mas que distancia elas do exercício do poder e da vontade do próprio Estado. E eu digo que esse momento é muito interessante para a gente falar sobre isso, porque a gente tem visto muita violência e muita agressão nas redes sociais, na sociedade como um todo, pessoas não se respeitando, não respeitando o limite do outro. E isso vem do que a gente chama desse aprendizado. Tem um psicólogo famoso chamado Albert Bandura, que ele fala do aprendizado por modelação. O aprendizado por modelação, e aí vem o link com Confúcio, quando ele diz que a forma de aprendizado por imitação é a mais fácil, é justamente isso, né? São os modelos que a gente escolhe dentro da nossa sociedade e nos quais a gente se espelha e que a gente acaba, sem a nossa reflexão, porque muitas vezes a gente não tem recurso para isso, imitando essas pessoas. Por exemplo, às vezes a gente fala dentro de uma comunidade por que tantos jovens eles seguem o modelo do traficante. Esses meninos não têm muitos recursos e o modelo do traficante é um modelo de poder. E estar no poder e exercer poder é algo que todas as minorias gostariam. Ter voz ativa onde se mora, onde se cresce, é algo que as pessoas querem ter. Você quer poder também fazer parte da vontade da sua comunidade. E isso diz muito a respeito de que valores morais a gente está construindo nessa sociedade. Então, quando a gente vê esses grupos, que são os menores grupos, que são as maiorias psicológicas, os grupos que não são vulneráveis, levantando uma bandeira, como a gente viu, isso não é de agora, não, a história é cíclica. A gente viu isso na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler coloca como inimigo comum o judeu, ou os ciganos, ou os negros, homossexuais, enfim. E a eleição de um inimigo comum tem muito a ver com esse preconceito, esse discurso de ódio, e a pouca liberdade que a gente dá a essa minoria. Isso é importante porque a gente precisa reconhecer dentro da nossa sociedade que tipo de futuro a gente quer e como a gente reconhece no outro, que discurso de ódio é esse, que nega a alteridade, ou seja, na verdade, fala-se muito na psicologia que um certo nível de agressão ele é importante. E entenda-se a agressão como uma agressão instrumental.
aquela que te impulsiona para você lutar pelos seus objetivos, pelos seus sonhos, né? Aquela que você faz você brigar pelo seu alimento, como a gente já precisou em tempos mais remotos. Esse nível de agressividade instrumental, que coloca a gente como um ser combativo, ele não é ruim. Ele é ruim quando ele vira violência. E a violência, ela está justamente nessa questão da negação do outro, né? A gente nega o outro, a gente nega a alteridade e a gente parte, então, para um discurso de ódio. Elege o outro como inimigo comum, como, por exemplo, os homossexuais, como os negros já foram tanto tempo, e ainda somos, porque nós ainda somos uma sociedade racista. As mulheres, e ainda hoje a gente vê isso, né? Movimentos políticos querendo ainda criminalizar o pobre que vive na comunidade, os movimentos políticos ainda querendo trazer uma tradicionalização e contra os homossexuais, ou contra as mulheres que se dizem feministas, que o feminismo nada mais é do que uma busca de direitos iguais. E eu acho que é importante a gente trazer isso para o que a gente quer da gente como sociedade. Como é que a gente quer construir esses valores dentro dessa sociedade, principalmente no Brasil, que é uma sociedade de imensas desigualdades. E aí a gente fala sobre uma teoria que chama a teoria da frustração-agressão, que traz para a gente a questão da frustração social. Como é que ela acontece? Ela acontece justamente porque essas minorias psicológicas, essas pessoas que são colocadas um pouco à margem dos mesmos direitos que as maiorias psicológicas têm, que são justamente hoje quem está no poder em muitos dos nossos países, eu não falo só no Brasil, elas têm essa frustração, agressão traz. Toda vez que eu me sinto frustrado socialmente, ou seja, eu não tenho as mesmas perspectivas, eu não tenho as mesmas expectativas que o outro que está do meu lado tem, essa frustração social me traz um nível de agressividade muito alto. E não é a frustração de não ter, porque, veja bem, na Índia, por exemplo, você tem uma massa de pessoas pobres muito maior e com muito mais carência do que no Brasil, mas você não tem o nível de violência urbana que a gente tem. É porque, na verdade, não é a falta em si, mas é uma falta relativa. É a falta em que eu sei que eu não tenho, mas que eu deveria ter, porque o outro que mora do meu lado tem. Tem como exemplo, por exemplo, a Rocinha, que é uma das maiores comunidades que a gente tem e está em São Conrado, na beira da praia, junto com o público que tem uma situação financeira muito melhor do que a deles. Veja bem, isso não é uma crítica, isso é só uma avaliação. Então, assim, essas pessoas, elas sabem que elas poderiam ter. Não é uma frustração porque elas não têm, mas porque elas gostariam de ter. E isso aumenta incrivelmente a violência, porque, na verdade, a frustração traz para nós um nível de agressividade que não é uma agressividade instrumental, é uma agressividade hostil. Eu quero acabar com o outro porque o outro me remete ao fato de eu não ter. E isso é uma coisa que a gente tem visto muito, esse crescimento no Brasil, tendo em vista não só a eleição de inimigos comuns, que na verdade não são inimigos, são parte integrante da nossa sociedade, essas imensas desigualdades, né? O discurso apontando, como a gente já teve várias vezes na história, o outro como responsável pelas mazelas que estão acontecendo na nossa sociedade, e eu não falo só Rio de Janeiro, eu falo de Brasil, Estados Unidos, enfim, é uma coisa mais macro, né, do que a gente imagina. E a gente não para pensar como é que é construído esse ódio. Muitas vezes a gente não percebe no discurso do outro isso porque é muito velado. Durante muito tempo, o Brasil, a gente meio que manteve escondido, né, esses nossos preconceitos, porque não era politicamente correto a gente botar para fora. Na medida em que a gente ganha legitimidade para falar, a gente percebe o quanto as pessoas que nos rodeiam, elas se sentem muito à vontade para falar do outro e para dizer o que elas acham que é correto ou não. Eu não estou levantando nenhuma bandeira, nem a favor dos homossexuais, nem das feministas, nem dos pobres e do cara da comunidade, apenas fazendo uma reflexão do porquê eu acho que a gente está cada vez mais submerso nessas agressões que têm ocorrido
no Facebook, no Instagram, na internet, as pessoas indo para a rua pleitear direitos de uma minoria que eles sabem que podem afetar uma maioria, e contra valores éticos que a gente vem cultivando há muito tempo, mas que em termos históricos para nós é pequeno, né? Nós temos pouco tempo de democracia, nós temos pouco tempo de liberdades, né? Liberdade de expressão, liberdade de trabalho, a liberdade dos grupos minoritários. A gente tem pouco tempo disso. A Constituição Democrática de 88, ela é um bebê recém-nascido em termos de história. E a gente precisa se habituar com essa questão da liberdade sem o discurso de ódio. Respeitando as liberdades, trazendo uma maior equidade dentro das relações sociais, procurando fazer com que isso pode ser aprendido também mais tarde, mas fazendo com que nossa sociedade, de certa maneira, mantenha um controle social informal. A gente costuma falar isso em criminologia, desse discurso que nega a alteridade, desse discurso que não confere afeto e empatia ao sofrimento do outro, né? E isso é importante pelo seguinte: dentro de uma sociedade que o nível de frustração é reduzido, a gente consegue fazer o que a gente está fazendo hoje. Por exemplo, que nas palavras de Freud é uma sublimação, né? A gente pega a energia destrutiva, a energia que não é útil, e a gente transforma em produção intelectual. E a gente transforma em energia útil, em energia que vai ajudar não só a gente que está aqui, mas a toda uma comunidade que convive com a gente. Na medida em que a gente consegue pegar todos os nossos impulsos que talvez estivessem aqui dentro da gente, no nosso inconsciente, querendo também gritar, querendo também falar contra tudo de errado que está acontecendo, e consegue colocar isso de uma maneira em que as pessoas possam ter acesso, né? Sem julgamentos, sem preconceitos, sem esse discurso tão complicado de eleição do inimigo comum. E por que quando me chamaram, eu achei que esse tema era um tema interessante? Porque quando a gente fala de violência, muitas vezes a gente não consegue ver que as pessoas que estão aí como autoridades que eu digo até o síndico do condomínio, o pai de família, né? As pessoas que estão como autoridade, as pessoas que têm a obrigação e a responsabilidade de criarem outras vidas e de cuidarem de outras vidas, a gente não consegue ver quando esse discurso ele é nocivo, né? Quando esse discurso é fundamentalista e quando esse discurso faz mal para a nossa sociedade. Muitas vezes essa pessoa até tem uma boa intenção. E aí eu coloco a questão também da religiosidade. A gente hoje vive de novo uma ascensão da religiosidade, como já foi na Idade Média, em que a gente acaba pedindo o retorno da tradicional família cristã, quando, na verdade, o que a gente tinha que pedir era o retorno do respeito, né? O respeito ao outro, o respeito a nós mesmos, o respeito ao idoso, que a gente muitas vezes tem... É um negócio que parece que é cíclico, mas no Brasil, a gente, desde muito, a gente acaba dizendo que o idoso não tem mais valia, que o idoso é um peso para o Estado. E a gente esquece de toda a contribuição que esse idoso deu para esse Estado, todo o trabalho, toda a produção intelectual que esse idoso pode ter, porque hoje ele tem mais sabedoria. A gente esquece disso. Porque hoje a gente acha que... E isso a gente tem ouvido muito nas mídias, né? Do peso que essas pessoas são para o Estado. E aí a gente precisa desconfiar de todo discurso, seja do pai de família, do síndico do condomínio ou do prefeito da cidade, que diz que a gente precisa voltar à tradicionalização, ao invés de dar valor às nossas liberdades, com responsabilidade, né? E aí, de uma maneira igualitária, tentar entregar para essas pessoas que hoje são as minorias psicológicas e que para eles é um lugar, uma posição muito difícil de estar no mundo, em que eles precisam estar o tempo inteiro gritando pelos direitos deles, o tempo inteiro gritando pelas liberdades deles. Eu ainda vejo muito hoje, nas mães com quem eu convivo, a diferença de criação entre homens e mulheres, a diferença de... Esses dias a gente estava conversando sobre um condomínio que tem aqui na Barra, em que as domésticas ainda entram em elevador separado. Veja bem, toda vez que a gente faz uma separação dessa, a gente continua dizendo para as pessoas que nós somos diferentes e que existe uma hegemonia no país de alguém que possui mais recursos financeiros ou pela cor da pele.
Sendo certo que essa pessoa ela não escolheu a cor da pele dela e ela não escolheu da onde ela veio, a origem dela. Então, assim, dentro do que a gente se propõe, e tem um filme muito bom chamado Negação, que fala sobre o negacionismo do Holocausto, e esse filme é baseado em fatos reais. E a jurisprudência do Reino Unido toda ela vem dizendo que mesmo dentro da liberdade, quando a gente assume uma liberdade com responsabilidade, a gente não pode negar. Hoje eu poderia dizer que o Holocausto não aconteceu, ou que o negro realmente precisa morar numa comunidade, ou que ele como muitas vezes já foi dito, que ele tem uma consciência, uma inteligência menor do que a nossa. Ainda que eu acreditasse nisso, hoje, ainda com liberdade de expressão, eu não posso dizer isso. Então, hoje a gente vê grupos neonazistas, né, levantando bandeiras novamente como uma supremacia branca, e a gente precisa conseguir colocar dentro dessa sociedade valores que dizem respeito a sua liberdade vai até onde você não nega a alteridade do outro, porque isso é uma forma de violência. Isso é uma forma de negar a liberdade do outro, isso é uma forma de discorrer sobre o ódio subliminarmente, e às vezes até muito frontalmente, quando a gente vê, por exemplo, a média de vida de uma transexual no nosso país é de 35 anos de idade. Elas são mortas, porque a grande maioria delas não consegue emprego, elas sobrevivem à margem da sociedade, elas são obrigadas a se prostituírem e, no final, elas são assassinadas. Eu tenho um grande amigo que é psicólogo e ele é homossexual e ele não trata crianças, porque em determinado momento ele percebeu que as mães não entregavam seus filhos para que ele fosse psicólogo deles. Por uma questão de que eles confundem até hoje a homossexualidade com pedofilia ou que a homossexualidade pode ser aprendida. Então, esse discurso que é nefasto, que é nocivo, que traz a frustração para as pessoas que convivem com a gente, que de uma certa maneira trazem agressividade. Por exemplo, às vezes quando a gente vê uma mulher que se diz feminista colocando os seios de fora no meio da rua, a gente é levado a criticar. Mas muitas das vezes essa pessoa já foi tão agredida que a única maneira com que ela sabe se comunicar é por meio da agressão. E a gente não percebe isso. E isso passa na correria do nosso dia a dia e a gente não consegue perceber que a gente está trazendo para dentro da nossa sociedade uma agressividade maior desnecessária. Justamente por esse discurso odioso e pelo não respeito às liberdades. Então, assim, o ódio não é uma emoção básica, o ódio é um sentimento, ele é algo estável, é algo aprendido, é algo construído e que a gente precisa desconstruir. Da mesma maneira, a liberdade. A liberdade é algo aprendido, cada um aprende qual a liberdade que pode ter. Homens, mulheres, homossexuais, negros, pessoas que estão muito à margem da sociedade. E que essa desconstrução também precisa ser feita. Essa liberdade precisa ser uma liberdade com responsabilidade, distribuída de forma igualitária dentro da nossa sociedade, para que mais pessoas possam fazer o que a gente está fazendo aqui hoje, ao invés de se agredirem, elas virem fazer uma produção intelectual e que possam alcançar mais pessoas dentro da sociedade, e que a gente possa fazer... Eu estou falando muito isso porque hoje, inclusive, é o dia do psicanalista, e Freud tem muito a ver com isso, né, da sublimação, da gente transformar essa energia agressiva numa energia útil para a sociedade e da gente poder perceber que essa necessidade que a gente tem de heróis, né, de pessoas que sejam os nossos salvadores, é muito desse desamparo social que a gente vem presenciando. Um desamparo social para todo mundo. A gente se sente desamparado desde que a gente está lá embaixo, né? Desde a nossa infância até a nossa velhice, dentro de um Estado que não nos respeita. E quando eu falo Estado, eu não falo só das autoridades, eu falo de Estado de sociedade. Né? E esse desamparo leva também à frustração, que é uma potencialidade para a nossa agressividade atual. Então, assim, o que eu quis trazer para a gente hoje foi exatamente isso, um pouco de reflexão sobre que valores, sobre como a gente respeita esse ódio, essa liberdade dentro da nossa comunidade. Muito bem, André. Parabéns. Respeitou o tempo corretamente.
e isso nós agradecemos. Ao agradecer, em nome de todos os presentes, aí está o nosso certificado de reconhecimento virtual. Obrigada. Olha só! Muito Conhecia obrigada. essa, Andréa? Não, não conhecia. Eu fico muito feliz. Eu espero ter contribuído de alguma maneira para a nossa reflexão. Mas, então, o Rotary Tijuca, que é bom para valer, ele tem essas novidades, essas criatividades, entendeu? E essa é uma forma simples, mas verdadeira de coração, que nós agradecemos pela sua fala, pelos seus belos esclarecimentos. E então eu vou avisar o seguinte: nós temos mais uns 5 a 7 minutos nesse de 40 minutos, que é a primeira etapa no nosso vídeo. Aí, ao se apagar o Zoom, nós entramos com o mesmo número, com o mesmo endereço que nós entramos no primeiro e voltamos para terminar às 13h30. Vamos passar para as perguntas. Talvez dê tempo de você responder a 2 perguntas. A Camila é que conduz quem perguntou, quem está perguntando. Então, as 2 primeiras pessoas para a sua resposta. Perguntas objetivas, com resposta objetiva, nós aproveitamos mais os seus esclarecimentos, seus conhecimentos. Tá bom? Muito obrigada. Tá, o primeiro inscrito é o Júper. Microfone aberto, Júper. Parabéns, Andréa, parabéns, Isaura, por sugerir esse tema e a sua pessoa para desenvolvê-lo. Minha pergunta objetiva é sobre Leandro Carnal, que na entrevista que deu recentemente para a CNN, os 3 filósofos deram essas entrevistas, falava sobre o risco de nós estarmos passando para uma sociedade de controle, na medida em que essas medidas que estão sendo adotadas de fique em casa, use máscara e tudo mais, pode levar a sociedade, como levou na Segunda Guerra Mundial, a ter uma sociedade de controle de uns e outros. E isso tem a ver com o tema que você desenvolve sobre o ódio. Qual a sua visão a respeito? Olha só, eu não sei se você já viu, tem um documentário no Netflix sobre o Brexit e sobre as eleições do Trump, em que eles mostram, eu vou lembrar o nome dela, a Cambridge Analytica, é da Cambridge Analytica, que era uma empresa, inclusive, que o Reino Unido fechou, porque ele nos mapeava, né, segundo as nossas publicações no Facebook, no Instagram, segundo aquilo que você procura para comprar na internet, ele mapeava os seus desejos, as suas necessidades, controlando todas as propagandas que chegavam na sua mídia, de maneira a verificar se você era uma pessoa possível de manipular. Então, assim, quem sou eu para discordar do Leandro Carnal? Né? Eu adoro ele, tenho ele, Mário Sérgio Cortella, acho eles sensacionais, mas eu acho, sim, que de uma certa maneira, o tempo inteiro a gente vai ser controlado, porque isso faz parte de um movimento muito maior, que é um movimento de economia. E na economia, o discurso de ódio está sempre presente. Então, eu entendo que, de uma certa maneira, esse controle ele vai existir, sim. Você pode verificar quando você acessa o seu telefone, e isso eu já provei, você procura alguma coisa no seu telefone, depois você vai para o seu computador e procura, vai aparecer aquela propaganda que você procurou no seu telefone. Porque os caras estão o tempo inteiro querendo saber quem é você. Como é que, de uma certa maneira, eles podem, sim, levar você a pensar como eles. E isso sei lá, na minha visão, isso é um problema. É por isso que quando Confúcio diz que a forma mais difícil de sabedoria é a reflexiva, é porque muitas vezes no nosso automático a gente não para refletir sobre o que realmente a gente quer dentro da nossa sociedade. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, mas, enfim. Com certeza. Obrigado. O próximo, então, Camila. O próximo inscrito é o Sérgio Carvalho, microfone aberto. Andréa, parabéns pela explanação. E, Isaura, foi 10 esse tema para nós no dia de hoje, nessa época principalmente.
você me fez refletir sobre algumas questões aqui, né? Quer dizer, a sociedade acaba escolhendo os valores ao longo de um determinado tempo, pelo menos eles duram durante um tempo, pelas escolhas que faz e manifesta socialmente também, quer dizer, devolve, e isso é a representação de cada um de nós, né? A gente vai devolvendo esses valores. A gente, nos últimos tempos, valorizou mais o ter do que o ser. E isso, por exemplo, coloca no que você falou, né, um peso grande, porque a gente acaba criando guetos porque não tem. Então, não é porque não são, mas porque não tem. Né? Esse é o ponto. E aí me ocorreu duas reflexões também, duas memórias. Uma é de uma mãe, isso no tempo da Casa Ronald. Sérgio, seu microfone está aberto, pode continuar a fazer a sua pergunta, por favor. Tá. Isso é um fato que tem quer dizer, criança com câncer já mobiliza. Uma criança com câncer cega mobiliza mais ainda. E ela tinha por volta de uns 4, 5 anos. E num determinado momento ela foi até o bazar e, para conter a criança, ela deu uns trancos nessa criança e essa criança respondeu praticamente da mesma forma. 2 pessoas que eram do IBGE, que estavam lá fazendo compras também, se revoltaram, queriam denunciar na polícia, etc. E a gente, então, com muita paciência e até pedimos para que ela acompanhasse a gente, fomos mostrar que, na verdade, era um processo educativo que estava em andamento e que havia já acontecido uma evolução grande. Mas ela era o único jeito dela barrar aquela criança, era no tranco. Ela não conhecia outra ferramenta. Esse é um nível de violência que você consegue controlar e talvez consiga andar. O outro é quando você vê os jovens, né, que são aliciados aí pelo tráfico, porque é muito, assim, é muito estimulante você que está fora de uma festa de consumo poder ter algum dinheiro e entrar numa festa de consumo também, comprar o tênis de R$ 1.200, a roupa não sei o quê, ir no baile, ter as melhores namoradas, enfim. É uma festa de consumo que acaba atraindo essa garotada também, justamente pelo exemplo que a própria sociedade, que os condena, dá como valor. O que você acha disso, André? Tem meio para isso? Com relação a essa mãe, eu tenho uma outra visão. A minha visão não é nem da violência por parte dessa mãe, mas da liberdade que ela constrói nessa criança. Essa criança tem uma liberdade diferente da sua e da minha. E isso é que é péssimo, porque tem uma história aqui no Tribunal de Justiça da capital de uma mãe que saía para trabalhar, ela era empregada doméstica, trabalhava o dia inteiro, o pai era alcoólatra, e um dos meninos dela tinha acabado de fazer 12 anos. Esse menino começou a andar com aquelas pessoas que, segundo ela não queria que ele andasse, que não era uma galera legal da comunidade. E o que essa mãe fez? Essa mãe pegou uma corrente, acorrentou o tornozelo dessa criança à cama, deixou comida para o dia, para ele, um pinico. E assim ela fez durante várias semanas, até que alguém a denunciou no Ministério Público. Quando essa mãe foi se defender, né, dos maus tratos contra essa criança, ela perguntou para o juiz assim: o que o senhor quer que eu faça? Eu trabalho o dia inteiro, ele precisa comer. Se eu deixar ele solto na comunidade, ele vai fazer tráfico. Eu preciso dizer para ele o que ele não pode fazer, o que eu não quero que ele faça. Porque a tentação, o aprendizado por imitação é o aprendizado mais fácil. Ele também quer ter as meninas da comunidade, ele também quer usar um cordão de ouro, ele quer ter um tênis da Nike, porque isso é mais fácil para ele. Então, assim, o exercício da liberdade dessas crianças é diferente do exercício da nossa liberdade. Isso é que é muito prejudicial, porque esse menino é um eterno frustrado. Esse menino é um candidato à violência urbana. E a gente amanhã vai botar esse garoto encarcerado e a gente vai aumentar o nível de violência dele, porque a gente não sabe lidar com essas pessoas. Então, os valores dessa mãe estão equivocados, eu não vou julgar. Eu não sou essa mãe, eu não posso julgar. Ao final, ela foi absolvida. E eu vou dizer para você, no dia que eu assisti a sentença, que eu vi a leitura da sentença dela, eu me emocionei, porque eu também não queria ela respondendo por esse crime, porque a gente não está na pele dela. Né? Então, essa mãe com essa criança, eu presumo que talvez ela não tivesse dinheiro para comprar,
eu presumo que ela não tivesse como dar e seria muito mais difícil frustrar essa criança, mais fácil ela corrigir, que é o que ela aprendeu. Talvez, provavelmente, foi assim que ela foi criada. Né? E é muito difícil quando você devolve esses valores para essas crianças, porque essas crianças são a maioria. E são essas crianças que amanhã, frustradas porque os nossos filhos têm e os deles não, e isso é muito ruim, porque numa sociedade desigual, e aí eu volto com o exemplo que eu tinha da Índia. A Índia é uma sociedade extremamente pobre, muito espiritualizada, e que não tem a violência urbana que a gente tem. Porque, na verdade, o que acaba dificultando dentro do nosso país são os valores que a gente constrói para essas crianças, é o exercício dessas liberdades. E aí é óbvio, esse garoto ele vai tomar um tiro de fuzil na cabeça se ele estiver traficando, mas aqui dentro do meu prédio o cara faz tráfico e ele está andando na calçada. Mas ele é filho de um condômino. Então, está tudo bem. Né? E isso a gente vê muito também nas apreensões de maconha. Porra, o vizinho aqui de cima, ele fumava maconha na minha janela. Eu fechava a janela e ele continuava fumando a maconha dele. Mas se ele está dentro de uma comunidade, a polícia entra, mete o pé na porta, bate em todo mundo, leva ele como traficante. É outro tratamento desigual que a gente precisa que o nosso Estado ele seja o primeiro a dar esse exemplo. Eu sei que tudo isso é uma utopia, você pode dizer para mim, não, eu não acho que seja uma utopia, não. Eu acho que seja um caminho. Obrigado, Andréia. Assim, só uma pergunta. Você não é minha vizinha, não, né? Porque você acontece o mesmo aqui. Acontece o mesmo aqui. Obrigado, Andréia. Por nada. Quem mais quer perguntar, por favor, levanta o dedinho. O Tácito se inscreveu, vou abrir o microfone dele. Justamente. Então, vamos lá. Objetivamente, por favor, Márcio. Obrigado. Tácito, pode falar, o microfone está aberto. Na hora que o Bem-vindo falou Márcio, eu pensei que tivesse alguém na minha frente. Ah, é Tácito. Ô, Tácito! Seja bem-vindo, Tácito. Pensei que você não me conhecesse mais, mas tudo bem. Não, conheço sim. É que eu não estou vendo, eu estou com o iPhone só no individual, não estou vendo no grupo. Tá bom, meu presidente. Fiquei preocupado agora com o Sérgio aí. O Sérgio ficou com dúvida se ele era no mesmo condomínio. Eu pensei que fosse ele o usuário. Não, isso eu inicialmente também tive essa impressão, mas depois eu sei que aqui no meu prédio também eu sinto. Então é comum isso. Infelizmente, né? É comum. Vamos lá, tá. Brincadeiras à parte aí. André, parabéns aí pela sua explanação. Acho que você trouxe... você falou agora em utopia, mas eu acho que você trouxe aí a realidade, né? Eu acho que você trouxe muito mais a realidade do que uma questão utópica. Mas, assim, mas eu quero que você saiba que você está falando com uma pessoa que acredita muito mais que o mundo precisa passar por uma questão utópica mesmo. Uhum. Você acabou de citar muito a questão do comportamento das pessoas na Índia, e voltou questões de respeito a pessoas idosas, as diferenças sociais, das injustiças de por que nós nascemos onde nascemos e a justiça não é a mesma para todos. Sim. Quer dizer, tudo isso aí, se você vai discutir, não vai ser aqui que nós vamos chegar em uma questão única, né, um consenso. Nem consenso acho que vai ser. Mas é uma boa questão de se começar a se discutir e que a gente possa prolongar isso em outras reuniões, em outros encontros. Uhum. Eu vou te falar assim, eu acho que a gente nasce onde nasce, não sei porquê, a gente aí vamos ter que devagar e tal. Mas temos que respeitar as leis, temos que respeitar as normas e, muitas vezes, por questões de sobrevivência, temos que respeitar, inclusive, essas diferenças. Sim. Eu vou só te perguntar uma questão que você falou de temos que resgatar o respeito aos idosos. Se você vai tirar a fronteira do mundo, dos países, entre os países, aí sim eu poderia entender aonde resgatar esse respeito aos idosos, se você for em países como o Japão, que respeita bastante. Sim. Um dos países onde o islamismo é pregoado também se respeita bastante.
Mas aonde resgatar no Brasil esse respeito aos idosos? Eu não me lembro. Eu queria que você me lembrasse aonde que você está indo para resgatar esse respeito. Olha, assim, eu tenho a impressão, pelo menos na minha época de adolescência, que nós tínhamos, sim. Eu ouvia muito o que minha avó falava, meus avós diziam. Eu hoje não vejo os jovens fazerem isso. Esse conflito geracional, eu tenho a impressão de que na minha época a gente tinha um respeito maior pela sabedoria deles. Ou talvez seja algo meu, não sei. Mas assim, conversando hoje, eu tenho uma filha de 24 anos, conversando hoje com os amigos dela, minha filha é instrutora de meditação para jovens, eu vejo eles muito distantes do que a gente fazia. Pode ser que o Estado nunca tenha respeitado, mas acho que dentro das famílias a gente tinha, sim, um respeito maior. Aquilo que a pessoa que era mais velha e tinha mais experiência dizia para a gente. Tanto é que Zygmunt Bauman, esse sociólogo, ele fala, nós já fomos uma sociedade mais tradicionalizada. A gente já respeitou mais as tradições. Não que isso seja bom, mas isso trazia segurança e estabilidade. Hoje, como a gente tem uma liberdade muito maior, a gente também tem uma instabilidade muito maior. É por isso que eu digo que hoje a gente tinha que exercer a liberdade com responsabilidade, o que a gente ainda não sabe fazer. Mas eu tenho a impressão de que, tradicionalmente, a gente tinha, sim, um pouco mais de respeito a essas pessoas que sabiam mais. Óbvio que a gente não vai se comparar nunca ao Oriente. O Ocidente cresceu dizendo time is money, quem pode trabalhar é aquele que faz dinheiro, quem não pode está nas costas do Estado. Mas não sei, pode ser que eu esteja equivocada, mas eu acho que a gente tinha, sim, uma escuta maior. Ok, obrigado. Nada. Obrigado, Tácito. André, você está falando com um brasileiro, mineiro de Passos, que está em Portugal nesse momento. Olha só. Que legal, que delícia! É do nosso clube esse rapazinho aí. Viu? Que delícia! Mas olha só, agora vamos passar para o Ricardo Soiché, por favor. Ricardo, seja bem-vindo. A todos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Com você. Doutora Andréia, a gente vive constantemente sobre a pressão da sociedade, naturalmente, nos grupos que nós pertencemos e nos enquadramos, e existe um radicalismo muito grande de várias lideranças no mundo. Sim. Não há muito o que fazer. A expectativa é que a gente saia desse momento que a gente vive de uma maneira melhor, né? Mais humanitário, mais fraternidade. Essa é a grande esperança dos tempos modernos. Sim. O que vai acontecer. Então, nós temos que reconstruir esse ambiente, nós temos que saber nos precaver contra aquilo que é excessivo, e a única maneira que a gente podemos nos posicionar é através de uma democracia, de um Estado de Direito que vai nos permitir. E eu gostaria de não só saber que a senhora é uma defensora dos direitos civis e das minorias e luta por isso, e aproveitar o gancho que me deram para dizer que ao meu lado está a doutora Lenise Maria Costa da Silva, que lhe manda um grande abraço. Ela é uma amiga querida, muito querida. Como é que mundo pequeno? Ela não pode se apresentar ainda. Saiu do banho, mas desculpe, mas ela está mandando um grande abraço para você aqui do lado. Tá? Ficar congelado lá embaixo. Como esse mundo é pequeno. Lenise, eu amo você, minha querida. Eu te amo, Andréia, te amo muito, minha irmã. Bom, obrigado aí para vocês, pela participação. Muito bem. Olha, Andréia, nós temos, pelo tempo, nós estamos com 9, 8 minutos. Sim. Então, ainda tem 2 perguntas, além de você responder ao Ricardo, por favor. Tá bom? É só para você saber, se cair, não é a nossa culpa, é realmente... Tá bom? Nós temos 3 perguntas agora, 3 pessoas para fazer perguntas. Responda ao Tácito, por gentileza. Obrigado.
Ah, tá bom. O Fernando Quintela, que está inscrito, o microfone aberto, Fernando. Boa tarde a todos mais uma vez. Boa tarde, Andréia. Parabéns pela exposição fantástica. Você tangenciou um assunto muito interessante, que é o uso da publicidade como forma de influenciar o comportamento de um povo. Sim. Eu vou jogar um pouquinho. Eu tenho uma absoluta convicção de que isso existe, e tenho falado muito sobre isso há muitos anos, que eu venho falando sobre isso. Venho insistindo nessa tecla, que a publicidade tem, inclusive no comportamento de violência, quando incita a que as pessoas que não têm capacidade para comprar determinado produto não têm valor. Sim. Baixa o psicossocial da pessoa e cria um problema sério. Agora, me diz uma coisa. Essa turma que faz esse discurso também, com o qual eu concordo, mas faz publicidade, o que é isso? Incoerência, oportunismo? Como você classificaria esses formadores de opinião que vêm com esse discurso, não, precisamos ser igualitários, tal, e depois aparecem nas grandes publicidades ganhando um dinheiro respeitável, contra o qual eu não tenho nada, é o mercado, tá? Eu não sou da área de marketing, mas eu acredito, a minha filha trabalha com marketing, eu acredito que dinheiro é o que move, né? Dinheiro move o mundo, dinheiro move até ideologia. Eu tenho um livro de psicologia social que diz o seguinte: foi feita uma experiência numa universidade norte-americana em que você dava $1 para algumas pessoas falarem coisas a outras, venderem produtos ou venderem ideias sobre coisas sobre as quais elas não acreditavam. E a dificuldade foi imensa. Mas na hora em que você deu $100 a cada um para que se fizesse a mesma coisa, não houve dificuldade. E isso está registrado num livro que diz o seguinte: olha só, você diz que não, mas cada um tem seu preço. Nós temos o nosso preço para várias coisas na vida. Então, o que acontece? Pregar uma ideologia, por exemplo, como a Cambridge Analytica, esse documentário que eu estou falando, os caras ganharam milhões de euros. Né? E nessa hora não tem ideologia, nessa hora tem dinheiro. Isso aí. Obrigado. Por nada. Tem mais Gabriela, por favor. O som para a Gabriela. Boa tarde a todos. Doutora, eu ouvi a senhora falando sobre a educação das pessoas, eu concordo muito com a senhora. Na época das escolas, por exemplo, eu me lembro que eu me respeitava muito os professores, que hoje em dia eu vejo que os professores não são nem um pouco respeitados pelos alunos. Eu vejo pela minha prima, que é professora, e nem um pouco respeitado pelos alunos. Eu acho que a educação é uma coisa muito importante hoje em dia e tem que ser muito preservada. Mas a minha pergunta é: quando a segurança pública ela adentra nas comunidades, por exemplo, o que a senhora acha sobre a afirmação de um ex-secretário de segurança de governos passados? Ele sempre falou o seguinte: eu entro na comunidade, mas o Estado ele precisa entrar junto comigo para levar todo um aparato social, como assistência social, educação, saúde, para que eu consiga manter toda uma segurança dentro dessa comunidade. O que a senhora acha sobre isso? Então, isso diz muito sobre o que a gente fala. Eu até estou escrevendo um texto sobre isso. Quando a gente tem o nosso controle social formal do delito, que é justamente o aparato policial, judiciário, Ministério Público, que ele já entra, depois que o delito foi cometido, ele não tem a eficiência do controle social informal, que é você levar para a comunidade o aprendizado de valores. E a gente vê muito isso, por exemplo, no índice de violência doméstica, que eu não sei dizer para você isso, sou muito sincera, se hoje ele é maior ou se hoje ele é mais visível, porque ele sempre existiu.
né? Não adianta você punir esse cara, você pegar esse cara e enquadrar esse cara 1 ano, porque eu tenho visto isso, eu trabalho com um pouco de violência doméstica, o cara dá um tapa na cara da mulher e ele fica preso, sei lá, 6 meses. Não adianta isso, não adianta esse controle social formal, se você não explicar para esse cara que essa mulher tem a mesma liberdade que ele não é dono dela, que ele precisa respeitá-la enquanto ser humano, né? Que ele precisa ter valores. E eu acho que aí é que entra isso que você falou da assistência social, psicólogos, saúde, perspectiva para essas pessoas, muito mais do que a punição. Não adianta o controle, a segurança pública entrar na comunidade e querer punir o morador da comunidade sem dar para ele, primeiro, perspectiva, esperança, sem dar para ele, sem tirar dele a frustração social, que é um passo para a agressão. E ele não vai se incomodar de ser punido, porque ele está baseado numa ideologia dele, e que ele acha que é certa, né? Que ele acha que ele vai conseguir a igualdade na força, e não é verdade. Então, as últimas políticas de segurança pública que vem se praticando há muito tempo no estado do Rio de Janeiro são todas na base da coerção, da punição. Eu, sinceramente, sou contra. E eu posso dizer isso, eu trabalho com violência doméstica hoje, eu posso dizer para você, a punição não tem resultado. O resultado é que essas pessoas pudessem ser realmente educadas para o respeito e para o exercício das liberdades. E para que o discurso de ódio terminasse. Eu acho que é isso. Né? A gente vive ainda uma sociedade machista que precisa aprender a respeitar a mulher, que precisa aprender a respeitar o homossexual, que precisa aprender a respeitar as pessoas com quem a gente convive. Então, eu acho que você está correta. Eu vou abrir o microfone do Hélio Nelson para a nossa última intervenção. O microfone é aberto, pode falar. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu sou de São Paulo, né? Então, São Paulo é tão violento quanto o Rio de Janeiro. A pessoa pensa que não, mas é. Nossas comunidades aqui estão terríveis. Eu moro aqui perto do Heliópolis. Sim. Então, é violento. Mas eu não queria tratar disso, não. Isso aí é uma coisa que vai ser complicado. Eu queria voltar à parte de educação, né, dos filhos. A minha mãe faleceu com 84 anos e eu ainda falava benção mãe. Certo? E isso eu passei para os meus filhos. Né? A minha sobrinha, Antonieta Tabernato, a minha sobrinha até hoje fala benção tio. Então, foi a educação, né, que a gente recebeu e transmitiu. Eu acho que isso faltou em dado momento, né? Com essa ideologia que passou, com o pessoal achar que era a escola que devia fazer a educação familiar, né? Que não é nada disso, mas em função de outras coisas e a desculpa de que o pai e mãe trabalham hoje, entendeu? Não dá educação. Então, eu queria perguntar para você que coisa pode se fazer para se voltar a ter educação familiar? O que acontece? É exatamente sobre isso que a gente está se discutindo muito, não é só no Brasil, mas em todo o mundo, sobre essa sociedade, que é uma sociedade muito mais fluida. Nós hoje temos relacionamentos muito mais líquidos, né? Zygmunt Bauman fala sobre isso, amor líquido, vida líquida, medo líquido, coisas que são fluidas, né? Relacionamentos que não duram, as pessoas não têm muita tolerância umas com as outras. Eu acho que isso é uma fase, a história é cíclica, ela passa por fases, ela transita por fases, e eu acho que exatamente esse é o ponto, né, da onde eu comecei. Quando a gente está se construindo como ser humano, a nossa cultura, a nossa história, ela também vai dar os limites do nosso comportamento. Né? Eu acho que a gente precisa, de uma certa maneira, voltar a ter valores mais firmes na sociedade. Como isso vai ser feito? Primeiro, a gente tem que reconhecer no outro esse discurso ruim que ele faz quando ele nega a alteridade. O homem, o machista, a mulher racista, o cara que não gosta do transexual,
né, esse discurso tradicional que a gente vê, religioso, fundamentalista. A hora que a gente conseguir... Tem uma igreja aqui na Barra que ela tá ensinando as mulheres a serem boas mulheres, boas donas de casa, a respeitarem os seus maridos, e na hora que o marido falar mais alto, ela baixar a cabeça. Isso é uma coisa que a gente não pode deixar voltar, mas infelizmente é algo que está retornando. Então, assim, eu acho que a gente precisa, como eu falei com uma outra pessoa antes, né, voltar a ter para essas famílias valores que realmente são do respeito das liberdades, né, e reconhecer quando a gente estiver fazendo, porque nós também fazemos, não é só o outro que faz. Esse discurso de exclusão, a gente conseguir se corrigir e dar um rumo diferente para a nossa sociedade. Eu não sei se a gente vai conseguir ver isso, mas eu acho que a gente pode começar a trilhar um caminho. Muito bem. Andréa, está me ouvindo? Estou vendo. É que você ficou parada assim, eu fiquei em dúvida se era problema do meu microfone. Olha só, são 13h30, daqui a pouco vai cortar. Antes de cortar, eu quero agradecer a presença de todos nessa sala, nessa reunião de videoconferência. Quero agradecer em especial a você, pela forma com que você falou. Além de advogada, você é formada em alguma coisa mais? Graduada em alguma coisa? Eu vou me formar em psicologia. Em psicologia. Muito bem. Porque você foi muito desenvolta e com respostas sem engasgar. Então, foi muito bem. Mas sabe o que é? Isso é um assunto que eu sou muito apaixonada. Realmente, nós precisamos conversar um pouco mais depois. Então, sobre vários assuntos e que dizem respeito à Rotary e também à comunidade que é para quem Rotary vive e tem essa finalidade. Muito obrigado por sua presença, eu que agradeço. pelos seus ensinamentos, pelos seus conhecimentos e pela presença de todos. Eu espero que nós tenhamos um novo encontro com você e até pessoalmente, vamos acabar logo com essa pandemia, se Deus quiser, e então aí conversaremos. Olha, muito obrigado a você, muito obrigado a todos os presentes. Eu encerro essa reunião com uma saudação a você, em especial, e aos agradecimentos a todos. Se Camila puder abrir o microfone de todos para uma saudação em palmas a Andréa. Aí. Valeu. Obrigado, Andréa. Muito obrigada. Valeu. Aí, Alexandre, tudo bem? Valeu. Hélio Nelson, tudo bem? Muito bom, muito bom. Hélio Nelson, aí, para de pensar. Está pensando muito em dinheiro. Abraço, Alexandre. Estou procurando. Abraço, Alexandre. Estou procurando ele. Abraço a todos. Joel Mendes, abraço. Abraço. Obrigado. Valeu, Ricardo. Valeu. Ricardo, manda um beijo para minha amiga. Vou mandar sim, vou mandar para ela. Lenise é muito inteligente também. Estamos aguardando uma palestra dela. Continuamos aguardando, hein? Eu sei, estou sabendo. Olha, eu só tenho 1 mês e meio mais de gestão, hein? Tá ótimo. 1 mês e meio mais de gestão. Obrigado, um abraço, boa semana. Obrigado. Igualmente para vocês também, tá? Moleque. Obrigado, Júper. Obrigado, Amália. Obrigado a todos. Eu não estou vendo todos aqui, mas fica válido. Continue mandando o convite para mim participar.